seguro e firme em Deus. A carta de Judas é uma carta curta que abrange tanto advertência quanto encorajamento. Judas está escrevendo para um grupo de cristãos, alertando-os de que há algumas pessoas ímpias no meio deles. Algumas dessas pessoas estão ensinando falsas doutrinas e desviando os outros. Judas os adverte a terem certeza de que estão fundamentados na verdade de Deus, para que não sejam afetados por aqueles que procuram caluniá-los ou dividi-los. Parte de seu encorajamento é lembrar as palavras de Jesus. Judas verso 17. Seus leitores precisam se lembrar continuamente do que Jesus disse como forma de permanecerem fiéis a essa mensagem. Ele também os encoraja a permanecerem fiéis às coisas em que acreditavam sobre sua fé, e a continuar orando no Espírito. Ler as Escrituras, orar no Espírito e permanecer fiel a Deus são elementos essenciais para viver uma vida cristã madura. É por isso que em Judas no verso 21 ele diz a seus leitores para se manterem no amor de Deus, enquanto esperam o dia em que Jesus voltará para fazer novas todas as coisas. O amor de Deus não é algo que experimentamos uma vez, é algo que encontramos continuamente e do qual participamos. As palavras de Judas são importantes para qualquer um que crê em Jesus. Todos nós precisamos estar engajados nas Escrituras para termos confiança nas verdades em que cremos. Ao fazermos isso, devemos ter conversas regulares com Deus. Quanto mais fizermos isso, mais imersos estaremos nos lembretes de seu grande amor. Reserve alguns momentos para pensar em como você pode aprofundar o tempo que passa com Deus. Escreva alguns passos que você pode dar para se envolver em seu relacionamento com Ele de maneiras novas. Deus, obrigado pela verdade da Tua palavra. Descanso em Tuas promessas e no conhecimento de quem Tu és. Enche-me com um desejo mais profundo de ler a Tua palavra e de buscar um relacionamento íntimo alimentado pela oração. Quero me aproximar de Ti, meu amoroso Pai. Em nome de Jesus, amém. Orar é simplesmente ter uma conversa sincera com Deus. Tire alguns momentos para desacelerar enquanto você entra nesse momento com Deus. Honre a Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. 1 João 4 verso 16. Deus é amor. Repita essa frase e conte ao Senhor o que ela significa para você. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Colossenses 3 verso 15. Existe alguma parte desse versículo que você tem dificuldade de acreditar? Converse honestamente com o Senhor sobre o que você precisa e como se sente. Conte a Ele os seus pedidos. Agradeça a Deus. Deus, quando olho ao meu redor, fico maravilhado com tudo o que o Senhor fez e criou. O Senhor criou as folhas que sopram com o vento, e o próprio vento. O Senhor fez o céu e as árvores, e ainda assim, teve o maior prazer em criar pessoas como eu. Obrigado por nos mostrar graça e amor infinitos. Obrigado por nos dar vida e propósito. Em nome de Jesus, amém. Senhor, guia-me por um bom caminho. Dai-me sabedoria e conhecimento. Esperamos que esse tempo de oração tenha sido um tempo de encorajamento. Lembre-se, nada pode separar você do amor de Deus. Olá, eu sou o pastor Feijão Costa e junto com a minha esposa, nós somos pastores de crianças aqui na Edificando em Cristo de São Paulo. E hoje eu estou aqui para meditar com vocês no versículo do dia que se encontra em Judas, no capítulo único, versículos 20 e 21, que diz assim: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Antes de entrarmos na meditação do texto em si, é importante ressaltar primeiro que o Judas, autor dessa carta, não é o Judas Iscariotes. Na verdade, muitos estudiosos defendem que esse Judas da carta é um dos irmãos de Jesus e que se tornou um discípulo de Cristo após sua morte e ressurreição. Em segundo lugar, essa carta tem por objetivo tratar um problema que a igreja do primeiro século enfrentava e que é muito semelhante ao que enfrentamos até os dias de hoje: o uso de sofismas para transformar a graça em libertinagem. E quando entramos lá nos versículos 20 e 21, temos valiosas dicas de Judas para como evitarmos de cair nessas mentiras. Primeiro, ele nos convida a nos edificarmos na Santíssima Fé.
alicerçar-nos nossa vida na crença que temos em Jesus, na sua palavra e em seus ensinamentos. Ele ressalta ser uma santíssima fé, o que automaticamente nos afasta de uma fé deturpada ou adaptada aos nossos desejos, mas santificada na verdade. Depois, ele nos instrui a orar no Espírito Santo, que também nós podemos entender como com a ajuda do Espírito Santo. A oração ativa é nos aproximar do Senhor e também alinhar o nosso coração com o próprio coração do Senhor. E por isso, a ajuda do Espírito Santo é de suma importância. E por fim, ele nos convida a permanecermos, nos mantermos no amor de Deus, esperando o grande dia, quando pela sua misericórdia nos encontraremos novamente com o Cristo para vivermos com Ele por toda a eternidade. Quando mantemos os nossos olhos na eternidade, essa bendita esperança, temos a segurança de que ventos de doutrinas, ou como Paulo também alertou, pregadores que afagam o nosso desejo, não conseguirão nos distanciar da verdade que é Cristo. Que o nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra, nos mantenha alicerçados até a volta de Cristo. Essa é a minha oração por mim e por você. Deus te abençoe.